E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre relógio do computador. Os autores foram André Bernardes, Gabriel de Araújo, Jonatas Lennon e Matheus Erlan. Nosso objetivo ao fazer esse vídeo foi introduzir conceitos básicos sobre o relógio do computador. O vídeo vai seguir a seguinte agenda, onde a gente vai estar apresentando aí um problema, em circuitos digitais, a solução e referências. Então, o tempo é uma variável fundamental em circuitos digitais. Sem a capacidade de se determinar o tempo, alguns circuitos não poderiam ser implementados. Em muitos circuitos digitais, a ordem que os eventos ocorrem é fundamental. Às vezes, um evento deve preceder um outro. Às vezes, dois eventos devem ocorrer simultaneamente. Dessa forma, é fundamental desenvolver um mecanismo capaz de solucionar tal problema. Então, como resolver esse problema? Como resolver esse problema de você ter o controle de você ordenar, beleza, eu quero que essas duas ações aconteçam nesse mesmo tempo. Eu quero que essa ação aconteça depois dessa ação. Então, como é que eu controlo isso? Como é que eu consigo controlar isso? Esse é o problema. E uma maneira de solucionar esse problema foi a criação de relógios, para permitir que os projetistas consigam as relações de temporização requeridas. Muitos circuitos digitais usam um relógio para providenciar a sincronização. Nesse contexto, um relógio é um circuito que emite uma série de pulsos com uma largura de pulsos precisas, intervalos precisos entre pulsos consecutivos. Então, o conceito de relógio em circuitos digitais ele é um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado. Ele não traz em segundos em si, mas ele traz em pulsos, clocks. Intervalo de tempo entre as arestas correspondentes a dois pulsos consecutivos é denominado tempo de ciclo de relógio. Em geral, as frequências de pulsos estão entre 1 e 500 MHz, correspondendo a ciclos de relógio de 1000 nanosegundos a 2 nanosegundos. Para conseguir a alta precisão, a frequência de relógio normalmente é controlada por um oscilador de cristal. Por curiosidade, um oscilador de cristal é um componente eletrônico que utiliza a ressonância de um cristal em vibração de material de piso eletrônico para criar um sinal elétrico com uma frequência bastante precisa. Essa frequência é comumente usada para medir precisamente o tempo, tais como um relógio de quartzo, bem como para estabilizar a frequência de transmissões de rádio. O cristal de piso elétrico mais utilizado é quartzo. E mesmo assim você ainda tem um outro problema. Por exemplo, eu posso querer que entre o sinal de clock e outro sinal de clock, eu quero que aconteçam coisas aconteçam eventos dentro do meu sistema. Muitos eventos eles podem ocorrer dentro de um computador durante um único ciclo de relógio. Se esses eventos devem ocorrer em uma ordem específica, o ciclo de relógio deve ser dividido em subciclos. Como então dividir? Uma maneira comum de prover resolução superior à do relógio básico é providenciar a linha de código primária, ou seja, puxar uma linha daqui do sinal que está vindo, do clock, beleza? E inserir um circuito com um atraso conhecido. Ou seja, eu estou puxando aqui, meu sinal de clock está vindo aqui, estou puxando uma linha lá, meu sinal de clock é esse aqui, e estou colocando ele entrando num circuito que vai atrasar esse sinal. Ou seja, ele vai sair com atraso aqui, no primeiro, em relação ao primeiro. E isso você pode dividir várias vezes. Você pode mudar do jeito que você quiser, do jeito que a aplicação necessita.
Em alguns circuitos digitais, estamos interessados em intervalos de tempo, em vez de instâncias discretas de tempo. Por exemplo, pode-se pedir que algum evento aconteça toda vez que C1 estiver alto, em vez de exatamente na fase ascendente. Um outro envio só poderá acontecer quando C2 estiver baixo. Então você está mais interessado aí em saber qual é o tempo que C1 vai ficar em nível alto, qual é o tempo que C2 vai ficar em nível baixo. Durante isso eu vou fazer tal ação, eu vou liberar que o sistema faça uma soma, que o sistema, não sei, grave algo na memória, depende da sua aplicação. Mas com esse relógio você tem um controle sobre a ordem e quando os eventos, as funcionalidades vão acontecer. E a propósito, relógios são simétricos. O tempo gasto no estado alto é igual ao tempo gasto no estado baixo. Ou seja, o ranging, aqui, ranging. Ou seja, o tempo que eu ficar aqui em cima vai ser o mesmo tempo que eu vou ficar aqui embaixo. Então, gerando aí o meu relógio do computador. Essas foram algumas referências que nós tivemos. E obrigado.